Eu queria ler apenas um versículo, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 18. Versículo 19, que diz o seguinte, Gênesis 18, versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra e quero pedir a bênção do Senhor sobre ela, para que cada papai aqui possa absorver, e a Tua igreja também, aquilo que agrada ao Teu coração, aquilo que é o propósito do Senhor para a vida de cada papai. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Deus tem um propósito para cada indivíduo na história. Então nós estamos aqui não apenas para passear, ou então para passarmos a vida aleatoriamente. Nós temos um propósito de Deus, todo ser humano, todo indivíduo, né? Se nós observarmos na Bíblia, alguns desses homens que nós iremos citar aqui, eles deixaram as suas marcas, cumprindo o propósito de Deus, né? Se nós olharmos aqui para Noé, se nós lembrarmos de Noé, nós vamos lembrar que ele foi aquele homem que construiu a arca. Moisés, ele deixou a sua marca, sendo o libertador de Israel. Josué foi aquele homem que introduziu Israel até a terra prometida. Davi, a Bíblia fala que ele foi uma pessoa que ia edificar um grande reino. Salomão, quando nós olhamos para Salomão, foi aquela pessoa que construiu o templo. Quando nós temos a imagem dessas pessoas. João Batista, qual foi a marca de João Batista? Preparar o caminho do Senhor como precursor de Cristo. Essa foi a marca. A marca de Paulo. Levar o evangelho aos confins da terra. Então todos esses, meus irmãos, e alguns outros personagens bíblicos, eles cumpriram o propósito de Deus na vida deles. Eles deixaram as marcas dele, para que nós pudéssemos lembrar nos dias de hoje. Eu olhando aqui para a Bíblia, eu vejo que o grande propósito de Abraão foi algo tremendo, meus irmãos. Foi algo que ensina para todos nós aquilo que também alegra o coração de Deus. E qual foi o propósito de Abraão? O pai da nação de Israel e o pai dos cristãos. Vamos olhar aqui a resposta. E a resposta está exatamente no versículo 19, que nós lemos do capítulo 18, que eu gostaria de ler mais uma vez. E eu queria que vocês prestassem muita atenção neste versículo. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Meus irmãos, quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Isaac casou, Abraão tinha 140 anos. Netos de Abraão nasceram, que foram Esaú e Jacó. Ele tinha 160 anos. E Abraão morreu aos 175 anos de idade. Abraão foi um homem de muitos defeitos. A gente pode observar na Bíblia. Ele teve seus defeitos. Mas uma coisa ele cumpriu, que foi o propósito de Deus na vida dele. E nós podemos ver que propósito era ele. Qual foi o propósito
que Deus tinha para a vida desse homem. E a resposta podemos ver lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículos 12 e 13. Que diz o seguinte. Por isso, versículo 11, perdão. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também aliás já amortecido, saiu da posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Este versículo aqui é a resposta daquilo que Abraão foi na vida de seus descendentes. Vou repetir o versículo de número 12. Por isso também aliás já amortecido, isso aí Abraão já morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Meus irmãos, Abraão foi uma pessoa comprometida com as futuras gerações, a fim de que ela guardassem o caminho do Senhor e praticassem a justiça e o juízo. Ele foi essa pessoa. Abraão foi aquela pessoa que ele não se preocupou apenas com ele, mas ele preocupou com o seu próximo. E quem eram os próximos dele? O seu filho. O seu filho. Ele entendeu que ele tinha que o quê? Que ensinar os caminhos do Senhor na vida de seu filho. Para que todos lá na frente pudessem reconhecer quem era o seu Deus, o Deus de Abraão. Meus irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso aqui? A maior bênção que nós podemos, como pais, deixar na vida dos nossos filhos é mostrar o caminho de Deus para eles. Praticar a justiça de Deus e o juízo de Deus. Amém? Essa é a oração que eu tenho para a vida de todos os papais aqui esta noite. Que todos nós possamos mostrar para todos os nossos filhos o caminho de Deus, praticar a justiça de Deus e o juízo de Deus. Colocar isso em prática na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos observar para nós, não só apenas aqueles pais que prover todas as suas necessidades, aqueles que só sustenta, só aquele que educa, só aquele que apoia a uma profissão. Ser pai, meus irmãos, eu quero dizer para vocês aqui que não é só educar, não é só sustentar, apoiar seu filho em todas as áreas da vida dele. Eu quero que vocês entendam que existe algo muito maior que tudo isso. O que nós temos de maior para mostrarmos para a vida dos nossos filhos é mostrar o caminho de Deus para ele. Porque eu tenho certeza que da mesma forma que aconteceu na vida de Abraão, poderá acontecer conosco. Isaac conheceu a Deus porque ele viu Deus na vida de Abraão. Isaú e Jacó conheceu Deus porque viram Deus na vida de Isaac. E assim foi passando gerações, gerações, gerações e gerações. O nome de Deus foi glorificado através da vida desses homens. Então, papais, o que eu quero ministrar no coração de vocês, nós temos uma responsabilidade muito grande de mostrarmos para os nossos filhos o caminho que eles devem andar, que é nos caminhos de Deus. A maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos não são heranças, não são coisas, não são bens materiais, mas aquilo que significa a eternidade na vida deles.
Que nós sejamos como esses homens, meus irmãos. Que nós possamos ser igual a esses homens, que nós possamos impactar a vida dos nossos filhos. A vida do Evangelho, o poder do Evangelho, a glória de Deus através das nossas vidas, nas vidas deles. Quero que vocês entendam, meus irmãos, que muitas coisas, nós somos muito o espelho dos nossos filhos. Os filhos, eles são muito a cópia dos pais. Se você fizer coisa errada, você pode ter certeza que o seu filho tem grande chance de fazer coisa errada. Se você for o homem de Deus, seu filho também tem grande possibilidade de ser um homem de Deus. Mas o importante é a gente deixar para os nossos filhos o nosso exemplo. O nosso exemplo. Nosso exemplo de homens de Deus. E para isso, meus irmãos, nós contamos o quê? Com a graça, com a misericórdia, com a ação do Espírito Santo, para nos incomodar e tirar de nós aquele lugar que traz a nós uma certa apatia. O Espírito Santo de Deus aqui essa noite quer nos incomodar para sermos melhores papais. A Bíblia também, ela traz exemplo de pais que não deram assistência para os seus filhos e não foram exemplos bons para os seus filhos. E um deles foi o rei Ezequias, rei de Judá. Eu queria que nós pudéssemos abrir em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, versículo 12 até o versículo 21. Algo que deve nos incomodar aqui essa noite. Olha o que a palavra de Deus fala. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram a tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Olha o perigo aí, meus irmãos. Ezequias, ele foi aquele homem que não se preocupou com a sua geração.
ele foi avisado por Deus através do profeta Isaías que ia acontecer algo terrível na vida da sua geração. E Ezequias, um rei, onde tinha tudo em suas mãos, poderia falar de Deus na vida de seus filhos, ele preferiu ignorar o recado de Deus na vida desse homem. Então, meus irmãos, eu queria que vocês entendessem algo que é preocupante para todos nós. A Bíblia fala que Ezequias teve um filho chamado Manassés. E eu queria ler aqui o que aconteceu com Manassés. Porque Ezequias foi aquele homem que não mostrou para Manassés o caráter, os ensinamentos de Deus na vida do seu filho. Vamos ler 2 Reis 21, a partir do versículo 1. 2 Reis 21, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade, uma criança assumiu um reinado, quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele reinou muito tempo. Agora, depois lá na frente nós vamos ver o que esse homem Manassés fez. Que pudessem atrapalhar o mover de Deus, a glória de Deus através da vida dele próprio. Sua mãe chamava-se Efzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Meus irmãos, Ezequias foi um rei que ele começou o seu reinado de uma forma tremenda. Era um homem de Deus. Ele era um homem temente a Deus no início do seu reinado. Mas ele se perdeu e não ensinou o seu filho aquilo que deveria ser ensinado. Portanto, Manassés, ele fez essa coisa terrível, pois tornou a edificar, voltando aqui, os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. E levantou altares a Baal e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel. E se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho, como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura de poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nessa casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes na terra que dei a seus pais. Contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhe tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. E Manassés, de tal modo, os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam de uma forma bem clara aqui. Da mesma forma que nós temos a graça de Deus para abençoar os nossos filhos e a nossa geração, nós temos também o poder também de destruí-los.
de prejudicá-los, de fazer da vida deles uma tragédia, de fazer com que eles façam coisas muito piores do que vocês. Pelo simples fato deles não verem Deus na vida de vocês. Porque o que faz um homem ser digno, o que faz o homem ser correto, o que faz o homem pensar 10 vezes antes de fazer algo errado, é a presença de Deus na vida dele. Queridos, se você tiver uma vida com Deus, eu tenho certeza absoluta que através das suas atitudes, o seu filho vai ver Deus na sua vida. E você vai ser um homem que será lembrado em muitas e muitas e muitas gerações. E esse eu tenho certeza absoluta que é o desejo de Deus e também é o nosso desejo. Quem não tem um desejo de ser um pai abençoado aqui? Todos nós, irmãos. Todos nós. Essa carreira de ser pai é uma bênção, mas requer, sim, muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Nós sabemos qual é a vontade, o desejo de Deus para todos nós, como cristãos. É sermos homens que amam a Deus a qualquer custo. Faça a vontade de Deus a qualquer custo. Deus tem que estar em primeiro lugar na vida de cada papai. Nós temos que nos conscientizar como cristãos, como homens, que a maior herança de Deus para as futuras gerações é a presença dele em nossas vidas, irmãos. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Se desligue de muitas coisas que possa te atrapalhar em relação à sua vida espiritual. Hoje os dias são maus. Hoje a correria, ela é muito grande. Hoje os valores do mundo são muito inversos aos valores do reino de Deus, irmãos. Hoje existem pecados que não são mais pecados. E isso impregna no coração dos filhos. Uma vez um pai chegou num filho e falou assim: meu filho, você não pode roubar. Você não pode fazer coisa errada. Aí o filho dele falou: uai, pai, eu vejo você comprar CD pirata todos os dias. Vocês não são da época do CD, eu sou. Tem muito aí que eles não são ainda, nem sabem o que é. Mas CD era um disco que tocava as músicas. O que o pai fez? Se entristeceu. Simplesmente assim. Porque o filho via ele fazer coisa errada. Aí você vê o quanto é importante. O quanto nós precisamos vigiar, porque a gente prega a palavra de Deus, irmãos. A gente vive o evangelho, é com testemunho. Seu filho tem visto você orar? Seu filho tem visto você lendo a palavra? Seu filho tem visto você participando das reuniões da igreja, que é uma bênção? Me entristece ver o filho trazer o pai para a igreja, cara. Me entristece, sendo bem honesto com vocês. Hoje eu vejo filhos evangelizando o pai. O filho fazendo o papel de pai. Compreendam, irmãos. Vocês foram chamados para serem sacerdotes. Sacerdotes de Cristo. Sacerdotes de Deus. Na vida
dos seus filhos, na sua casa e na sua família. Não se esqueça. Amém? Eu quero orar agora, irmãos, mais uma vez. Essa é um culto que eu pedi a Deus, que orei a Deus, para que haja um mover de despertamento na vida de cada papai. Sair dessa zona de conforto. Eu quero orar aqui para que o véu se rasgue no coração de cada papai, nos olhos do papai. A ver o quanto vocês são importantes na vida dos seus filhos, na relação de uma vida espiritual, de uma vida com Deus. Eu quero que cada papai, mais uma vez, ficasse de pé. Ficasse de pé no seu lugar. Ficasse de pé. E toda a igreja agora vai abençoar a vida desses homens. Toda a igreja vai abençoar a vida desses homens. Nós vamos declarar aqui, como igreja, a vitória de Deus sobre a vida deles. Que tudo que atrapalhe na vida deles, aquilo que não é de Deus, caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus. Esse é o desejo de Deus. E eu queria que todos vocês que não são pais, entrassem nessa conexão de oração aqui, para abençoar a vida dos seus maridos, dos seus papais, filhos. Por favor, orem pelos seus papais também. Mulheres, orem pelos seus cônjuges, que são papais. Vamos abençoá-los. Não vamos permitir que o propósito que Deus tem na vida deles não se cumpra. Ela tem que se cumprir. E isso existe uma guerra espiritual, irmãos. O véu precisa ser rasgado agora nos corações. E esses homens têm que ser crente. Crente. Homens de Deus. Na vida de seus filhos, homens de Deus nas futuras gerações. Eu alegro quando eu vejo uma pessoa chegar em mim e falar assim: nossa, a minha família, o meu avô, meu bisavô era crente, meu avô era crente, o meu pai era crente, hoje eu sou crente porque eu aprendi o evangelho dentro da minha casa, dentro da minha família, com os meus patriarcas. Isso é maravilhoso, irmãos, porque eles foram lembrados. Então vamos orar. Vamos orar e abençoar a vida desses homens. Vamos orar. Entre em oração comigo nesse momento. E abençoe esses homens. Nós queremos ver esses homens vitoriosos. Os homens cheios da graça e do poder de Deus. Homens que, homens que renunciam ao pecado. Homens que sejam cheios do Espírito Santo. Conhecedor da palavra. Homens que negam as coisas erradas desse mundo. Homens que vivem verdadeiramente o Evangelho. Homens que os filhos podem ver Jesus Cristo na vida deles. Homens que podem exalar o bom perfume de Cristo. E é por isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos chamou. Para sermos esses homens. Abençoa os seus maridos, mulheres. Abençoe seus filhos. Oh Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Eu quero colocar a vida de cada papai aqui. Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Perfeição não há em nós. Mas uma coisa nós podemos fazer, Senhor. É decidirmos aqui essa noite para vivermos para a Tua glória. Vivermos para glorificar o nome do Senhor. Eu oro aqui, Senhor, para que os nossos filhos possam ver a glória de Deus manifestando em nossas vidas todos os dias, Pai. Eu oro para que toda cegueira espiritual venha cair agora por terra, Senhor.
Eu oro, Pai, para que todos os pais, os papais que estão presentes aqui, venham converter ao Senhor, a sair dos seus maus caminhos, renunciar o pecado e viverem para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, isso é obra do Espírito Santo do Senhor. Esse Espírito que convence, esse Espírito que transforma, esse Espírito que toca, esse Espírito que converte a pessoa dos seus maus caminhos, Senhor. E eu entrego, Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que eles saiam daqui, Senhor, com essa decisão de fazerem da vida dele um manancial. Homens que possam exalar a Tua glória, o Teu bom perfume, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar aqui esses homens valorosos, esses homens que o Senhor escolheu para serem sacerdotes, para serem homens de Deus, para serem papais, que engrandeça o Teu nome, Senhor. Eu quero abençoá-los nesse momento com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu quero lançar aqui toda sorte de bênçãos espirituais na vida desses homens. E que eles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, possam ser homens que glorifiquem o Teu nome de geração em geração. É assim que eu oro, abençoando os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Dê um abraço mais uma vez aí nesse papai e fala o quanto ele é importante. Mas isso é importante mais para mim, papai. Eu quero ver Jesus Cristo na sua vida. Eu quero abençoar a sua vida nesse momento. Eu abençoo o Senhor. Você, filho, tem o poder de abençoar o seu papai e dizer para ele: eu quero te abençoar, papai. Eu quero ver Jesus Cristo na sua vida. Eu quero ver o Senhor, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Glória a Deus por isso, irmãos.